Eu estou aqui como mãe de adicto para conversar com você, tá? Como é que vocês estão, mães, esposas, filhas, netas, todos os familiares de adicto. Receba meu carinho, meu abraço e minha solidariedade. Que a gente sabe como é uma guerra ter alguém adicto na família, tá? Deixa eu deixar uma frasezinha aqui bem rapidinho para vocês, só para não dizer que eu não passei por aqui, viu? A droga no adicto preenche ele de tudo. Mas vamos lá. A droga no adicto preenche ele de tudo. Tudo na vida dele gira em torno da droga, certo? Quando essa droga é retirada do adicto, ele fica vazio, ele fica sem nada. Ele não tem nada para pensar, para fazer. Então, aí que precisa inserir novos conteúdos. É como se fosse um computador com defeito, e aí você deleta, tá? Ele vai ficar zerado, e ele precisa colocar novos conteúdos dentro desse ser. Tá? Por isso que é tão importante ele estar atrelado à espiritualidade, que não está ligada à religião. Tá? Ele pode estar em qualquer religião, mas tem uma espiritualidade, tem nada a ver com religião e espiritualidade. Ele precisa estar atrelado a isso, precisa estar fazendo terapia para saber por que aquele vazio era preenchido com a droga. O autoconhecimento, ele precisa se conhecer para saber isso. E tem um ambiente familiar acolhedor. É muito difícil essa parte, porque a gente sabe que a adicção, ela como mexe com a estrutura familiar, como ela mexe com a família em todos, né? Eu digo muito, Davi me roubou muito do irmão dele, porque eu deixei de cuidar do irmão dele para cuidar só dele, porque a doença exigia isso. Então mexe, sim. Chega com o meu filho mais velho de 40 anos, claro que tem sequela da adicção. Então, você receber esse adicto depois do internamento de volta no seio familiar é desafiador, mas é possível, porque está todo mundo desacreditado. Porque a gente que está de forma direta ligada a ele já está em tratamento. Eu, como uma codependente, já estou em tratamento, já venho esse meu processo de tratamento há muito tempo. Então eu já entendo mais que não é uma doença, que não é uma safadeza, da forma que vou lidar com ele, da manipulação que eles têm com a gente, né? Mas não é todo mundo que está assim. Então muitas vezes dentro da família, da própria família, vai estar olhando para ele, vai estar julgando, vai dizendo é safadeza, faz isso porque quer, isso e aquilo. É normal isso acontecer, tá certo? E a gente não está aqui para julgar. Não estamos aqui para condenar quem nos trata assim. Eu digo nos trata porque quando tratam da gente, está tratando a gente, né? Mas para dizer que esse processo é lento. Por isso que é tão importante. A terapia, a espiritualidade, ele precisa ter um motivo para estar vivendo, que esse motivo não seja a droga. Que eles tiram tudo. A droga quando sai com o motivo de vida deles, né? Porque eles vivem para usar droga. Então eles precisam ter essa consciência, e a gente, como dá essa estrutura, esse suporte, está pronto para enfrentar isso, tá bom? Então, assim, se você ainda não está com seu filho em tratamento como eu estou com o meu, se prepare, procure um grupo de apoio. Eu digo muito isso assim, vocês mães não são culpadas pela doença que os filhos têm, isso é uma doença, tá? Isso não é safadeza, ele não faz isso por querer, porque ninguém escolhe uma vida dessa. Gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que ninguém escolhe viver com fome, sem se alimentar, sem ter uma vida social, sem ter uma vida familiar, porque eles deixam de ter tudo isso. Então, assim, ninguém escolhe uma vida dessa. Só chega nessa vida por uma doença, tá? Então, assim, eu digo muito às mães aqui presentes, não se sinta culpada, as esposas, não se sinta culpada, não justifique o uso da droga deles, porque a gente justifica muito, ele está usando isso por causa disso. Quantas vezes eu justifiquei? Davi está usando isso porque perdeu o emprego, Davi está usando isso porque separou-se da mulher, Davi está assim porque o pai foi ausente. Quantas vezes a gente faz isso? Que eles usam a desculpa para usar, a gente usa. Ai, Cida, obrigada, meu amor, também tenho muito carinho por você. Do jeito que ele usa a desculpa para usar, eu uso por isso. A gente codependente justifica o uso deles, né? A gente diz, eles usam por isso, eles usam por aquilo, eles usam por tal e aquilo. Não é, gente. Temos parentes queridos, no meu caso filho, que tem uma doença chamada adicção, que é letal e leva à morte, tá? Não tem cura.
Não tem cura. Ele vai ter que se vigiar pro resto da vida. Isso não só o meu, mas os filhos de vocês também, os esposos, os parentes, quem tiver aí, é uma doença que não tem cura. Tá? Não adianta chegar para isso assim, isso é falta de fé, isso é falta de força de vontade, isso é aquilo e aquilo e aquilo. Não, não é. É uma doença, e aí eu digo muito aqui, tem dificuldade de compreender isso, vamos estudar, vamos pesquisar. Se você tem condições de pagar uma terapia para você como codependente, pague, é essencial, é importante a terapia. Se você não tem, procura o grupo de ajuda, procura o grupo de apoio, porque esses grupos ajudam muito a gente, muito mesmo. No grupo a gente conhece relatos de pessoas igual a gente, que a gente começa a perceber a dor é uma só muda de endereço, mas a dor é a mesma, né? A história se repete do mesmo jeito, de manipulação, de querer enganar a gente o tempo todo. E quantas vezes a gente se deixa ser enganado, não é verdade? Né? A terapia com autoajuda a gente percebe como a gente foi enganado, né? E a gente, quando é enganado e se permite ser enganado, a gente não está ajudando ele em nada. Essa é a minha reflexão de hoje. Continuo aqui em Tiradentes, a cidade é muito legal, muito feliz, né? Ansiosa para o lançamento do meu livro. Eu gerei o filho dentro de 8 dias, de 8 para 10 dias ele estava pronto. Mas ele está na incubadora lá, na editora, para acabar de nascer. E isso gera uma ansiedade, porque eu quero muito levar esse relato.